e passo a palavra ao mestre de cerimônia. Senhoras e senhores, boa noite. É com imenso prazer que essa Câmara Municipal hoje se encontra reunida para realizar a segunda edição do Prêmio Denone Pereira Alves. Inicialmente, a mesa está composta pelos senhores vereadores, presidida pelo vereador Luizinho Sorriso. Convido agora a todos se coloquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Ipirangas, margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estelado, e digam verde louro dessa fórmula, faz no futuro e glória no passado, mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme de amor a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. O Prêmio Denone Pereira Alves é fruto de um projeto de autoria do vereador professor Leandro Azevedo, no qual cada um dos vereadores concede anualmente 2 diplomas a pessoas físicas ou jurídicas que desempenham um papel relevante, voltado às causas de educação física e esportivas, por suas ações e trajetórias.
faz parte das comemorações alusivas ao Dia do Profissional da Educação Física e Esportistas, data de sua regulamentação por meio da Lei Federal 9.696, de setembro de 98, a qual a regulamentou. Essa premiação de grande importância é a nossa forma de reconhecer seu valor na promoção da saúde da sociedade por meio de atividades corporais. Sendo assim, os vereadores aqui reunidos, em nome do Poder Legislativo Municipal, dedicam estas homenagens. Nesse instante, passo a palavra ao excelentíssimo presidente desta casa, em exercício, vereador Luizinho Sorriso, que fará a abertura oficial desta sessão. Senhoras e senhores, boa noite. Sinto-me extremamente honrado em presidir esta cerimônia, que se renova anualmente, prestigiando tão nobres e distintas personalidades da sociedade petropolitana, por meio do Prêmio Denone Pereira Alves, resolução número 5, de 4 de maio de 2017. Convido, nesse momento, para fazer uso da palavra, representando os demais homenageados, o doutor André Dias de Oliveira Fernandes. Ao vereador Justino, que possa receber o nosso palestrante. Boa noite. Para nós da educação física é uma honra muito grande, e eu, como presidente do Conselho Regional de Educação Física da primeira região, que corresponde a todo o estado do Rio de Janeiro e todo o Espírito Santo, são hoje mais de 50 mil profissionais só nessa região, e no dia 1º de setembro, onde comemoramos o Dia do Profissional de Educação Física, profissional aquele responsável desde o cuidado na área escolar, quando talvez o primeiro contato que uma criança tem com a educação física de fato, ou seja, que a gente considera o berço da nossa profissão, que é o momento ali onde a criança começa a se desenvolver em termos de psicomotricidade, até o alto rendimento, onde faz parte, inclusive, de hoje, a homenagem a alguns esportistas que também são ali frutos de trabalhos de profissionais de educação física. A profissão, para quem não sabe, ela é uma profissão muito nova, ela tem 20 anos de regulamentação, é uma das profissões mais novas existentes atualmente, junto com a estética, que foi a próxima a ser criada logo em seguida, mas a profissão de educação física, ela vem de forma linear, num momento muito crescente. Isso é muito importante, comparando principalmente com as profissões da área de saúde. O profissional de educação física ele vem ganhando a cada ano muito mais espaço, não só de trabalho, na mídia e de reconhecimento. Tudo isso fruto de um trabalho, de todo o processo de regulamentação que foi feito junto aos conselhos por todo o Brasil. E é importante a gente realçar isso, porque quando a gente fala de um profissional de educação física, muitas vezes a gente não está falando somente da estética. O que muitas vezes a sociedade ela acaba agregando ao profissional de educação física o valor da estética, não deixando de ser a estética um ponto importante, mas muito mais que a estética, o cuidado com a saúde, que de fato o profissional de educação física consegue fazer com que as pessoas. Um exemplo disso, vários estudos apresentados no mundo, inclusive aqui no Brasil, que mostram que aqueles que fazem atividade física orientada submetem muito menos à procura de medicamentos, muito menos algum tipo de ação hospitalar, impactando muito menos na área de saúde pública, que é um grande problema em várias regiões, e não porque aqui na nossa região de Petrópolis. Então, aproveitando que estou aqui na casa,
né, eu levanto a atenção dos vereadores aqui presentes, do cuidado que a gente tem que ter de mais ações em todo o movimento que é feito aqui na nossa cidade, no intuito de colocar as pessoas, principalmente aqueles que não conseguem, por vários motivos, ainda mais no momento de crise que a gente está vivendo no nosso país, que não conseguem ter acesso a algum tipo de atividade física orientada e que estejam com o farol aceso a esse profissional que de fato consegue fazer num custo muito barato para o organismo público e tira todo o impacto que um cidadão adoecido pela falta de atividade física que vai ter na sua saúde e, obviamente, na área de saúde pública. Então, ou seja, não tem como negar que cada vez mais se comprova a importância da prática de atividade física orientada por profissionais de educação física como uma forma de tratamento, como uma forma, às vezes, de cura ou uma forma paliativa de evitar algum tipo de problema futuro. Então, se eu pudesse dar uma dica hoje a todos que ainda não ingressaram nesse mundo, comecem logo a praticar algum tipo de exercício, senão os malefícios do sedentarismo vão alcançar vocês. E eu poderia relatar aqui, inicialmente, 42 malefícios, doenças que você vai ter diretamente só por ser sedentário, o que dirá de outras doenças secundárias que viriam em função desse processo. Então, com isso eu realço a importância não só dos profissionais aqui presentes, que comemoraram o seu dia no dia 1º de setembro, que para nós é um dia muito importante, que marca o momento que a partir desse dia, somente profissionais de educação física, devidamente registrados, com a formação adequada, podem trabalhar com atividade física. Até porque eu sou fruto de uma época onde a nossa profissão não era regulamentada. E por não ser regulamentada, trabalhávamos, eu tenho colegas profissionais aqui que são frutos dessa mesma época, então vocês imaginam que eu fiz uma faculdade, aprendi sobre o corpo humano, fisiologia, biomecânica, anatomia e uma série de outras disciplinas, e íamos trabalhar no mercado com pessoas que não tinham o menor conhecimento sobre esses tipos de ação. Então imagine se alguém aqui teria coragem de colocar uma pessoa para fazer exercício com um profissional que não conheça de fato sobre o corpo humano. Na minha cabeça, você trabalhar sem conhecer o corpo humano é botar o seu corpo em risco. Isso a gente tem que estar muito atento a essas questões, principalmente se falando de atividade física, que é o que mais se fala hoje em todas as cidades do mundo que são evoluídas e pensam futuramente a importância de se cada vez mais as pessoas praticarem atividade física. O mundo moderno acaba afastando as pessoas da atividade física. Isso é um problema muito grande. Bom, mas eu não vou ficar aqui só relatando problemas, aqui apesar de hoje o dia é um dia de festa, né? É um dia em qual aqui fui honrado não só em representar todos os homenageados, né? Não só aqueles profissionais de educação física com qual eu faço parte, mas aqueles esportistas, e temos aqui profissionais de educação física, que além de profissionais de educação física, também são esportistas, praticam algum esporte, onde eu também me incluo nesse processo, gosto da prática de vários tipos de esporte, e acho, na minha cabeça, é importante momentos como esse aqui na Câmara para incentivar não só a esses profissionais que muitas vezes com diversas dificuldades que se encontram ao longo de todo esse processo que a gente vive no Brasil, mas continuam fielmente ali motivando as pessoas a fazer exercício. E isso é muito importante. E como presidente do Conselho, cabe a mim aqui não só parabenizar ao nosso vereador Leandro pela ideia de ter essa homenagem aqui na Câmara, por ser um profissional de educação física e ser uma representação também da nossa classe aqui na Câmara, mas a todos os professores que estão sendo aqui homenageados, todos os profissionais aqui presentes e todos aqueles profissionais que não estão aqui presentes, mas também merecem a nossa homenagem, né? Afinal de contas, não importa, você pode ter o trabalho mais humilde, ao trabalho mais requintado, né? Todos eles tem a sua importância social. Então, parabéns aos profissionais de educação física, parabéns à educação física pelos seus 20 anos, parabéns ao Conselho que vem conseguindo conquistar não só a categoria, mas cada vez mais legitimar uma série de ações, né? Uma das últimas ações, fechando aqui minha fala, que eu poderia levantar, foi a nossa lei, foi recentemente aprovada, uma lei que obriga todos os condomínios a terem dentro do seu condomínio, que tenha, obviamente, um local para prática
de atividade física, que ali tenha um profissional de educação física. E só para entender, para aqueles que ainda têm dúvida em relação a essa lei, seria talvez a mesma coisa que eu colocasse cadeiras de dentista espalhadas por dentro de um condomínio e avisasse as pessoas que, olha, quem quiser cuidar do seu dente, tem uma cadeira aqui no condomínio, é só você fazer um tratamento. E as coisas não funcionam assim. Atividade física é uma coisa séria, ela bem feita, ela traz muito benefício, ela mal feita, ela pode trazer muitos prejuízos para a sua saúde. Então, parabéns aos profissionais de educação física pelo seu dia, parabéns a todos os vereadores aqui presentes por essa iniciativa, por essa homenagem, né? Na minha cabeça uma homenagem muito justa, porque de fato o profissional que cuida diariamente da saúde de toda a população no dia a dia é o profissional de educação física. Parabéns a todos vocês, parabéns aos 20 anos da nossa profissão. Muito obrigado. Obrigado ao doutor André e parabéns pela sua fala. Convido para falar em nome dos demais vereadores desta casa, o vereador professor Leandro Azevedo, idealizador desta premiação. Boa noite, senhor presidente, em exercício, vereador Luizinho Sorriso. Cumprimento todos os vereadores presentes. Boa noite também, vereadora Gilda Beatriz. Boa noite, amigos, professores, homenageados, familiares. E uma boa noite também especial aos que aqui não estão, mas aos familiares do professor Denone Pereira Alves, pelo qual nos doou seu nome, para estarmos hoje aqui reunidos para homenagear os profissionais de educação física e esportistas da nossa cidade. No início do meu discurso, vale ressaltar que desde o homem primitivo, os movimentos já faziam parte do dia a dia, seja ele correndo, seja saltando, seja trepando, seja caçando. Então o movimento ele se faz necessário desde os passos iniciais da nossa humanidade. E por aí passamos em uma sequência de fases da educação física, pela qual veio se forjando alguns trabalhos e algumas lutas até chegarmos na educação física e no esporte de hoje. E aí eu posso ressaltar a primeira fase, que foi a fase higienista, aonde a ênfase era na saúde, em primeiro plano, homens e mulheres sadios, saneamento básico. E em segundo, a fase militarista, onde envolve aí o período da nossa guerra, onde o objetivo era formar homens fortes, preparados para guerras. E aí a gente vai vendo algumas mudanças que vão se tornando importantes. Depois veio a fase da pedagogia, pedagogicistas que se falam na área, onde a educação física recebe uma concepção que vai reclamar da sociedade, a necessidade de encarar a educação física não somente como prática capaz de promover saúde, mas disciplinar e ser a prática efetivamente educativa. E aí passamos por outras, que é a de competição, onde a gente pode perceber que naquele momento os alunos eram formados para ser campeões, e aí a exclusão acontecia. Vários fatores importantes que hoje a gente prega na educação física era levada em evidência nessa época. Claro que faz parte hoje
a competição, o alto rendimento, mas não era só aquilo. E aí veio a prática da educação física popular, a educação física para todos, a atividade física para todos, que no final da ditadura do Estado veio à tona o movimento operário e popular, formando assim os comitês populares democráticos, preocupados com o sistema educacional, também com questões do lazer e da nossa educação física. E aí chegamos na educação física crítico-social, que a partir da década de 80, como vários autores importantes da nossa área sinalizam, a educação física passa por movimentos renovadores, e nesse âmbito que se pode localizar a concepção conhecida por pedagogia crítico-social. Então, assim, foram fases que foram passando, e a educação física contida nelas de uma maneira de evolução, onde chega na educação física de hoje, com o estudo, com os autores, com as universidades, e que a gente pode estar prestando um serviço de melhor qualidade para a nossa sociedade. E aí eu consto também aqui a Lei 9394 de 96, onde a educação física é integrada à proposta pedagógica da escola. É o componente curricular obrigatório da educação básica. E aí a gente olha o ano onde muitas cidades ainda, inclusive a nossa, não cumpre a educação física em toda a educação básica. E ainda vemos o quanto nós hoje recebemos um legado para poder lutar em prol da nossa educação física, para lutar em prol dos profissionais hoje que precisam e podem entrar nessa área, mas, sobretudo, por uma melhor qualidade de vida e uma melhor qualidade de assistência às nossas crianças dentro da escola. E sabedores de que a educação física hoje, o processo de desenvolvimento, a coordenação motora e outros desenvolvimentos da criança, na fase inicial, vai culminar numa melhor aprendizagem para essa criança em várias outras disciplinas. E aí, como o nosso mestre professor André falou dos 20 anos da nossa profissão, aí vem a Lei 9696/98, que regulamenta a nossa profissão. E aí eu não posso deixar de, nesse momento, de exaltar todos aqueles profissionais que passaram, que ainda estão, sendo que a nossa profissão ela é uma profissão nova, que batalharam por essa profissão, que batalharam por esse conselho, que fizeram a nossa parte hoje, profissionais mais novos, já receber praticamente um serviço de qualidade, com estudos, com um caminho mais fácil a percorrer, mas que ainda a gente pode contribuir muito para a melhoria da educação física na nossa cidade, no nosso estado e, quiçá, no nosso país. E eu não posso deixar de exaltar mais uma vez o professor André Fernandes e o professor Miguelotti, que foram meus professores e, como Cristiano, também aí formam profissionais de educação física semestralmente para a nossa cidade. E agora, falando de esportes, Petrópolis sempre foi o palco e formador de grandes atletas em várias modalidades esportivas, incluindo um atleta com deficiência. Porém, também é uma cidade que não valoriza o esporte e a educação física, mas mesmo assim vem evoluindo nos últimos anos. E hoje, além de muitos esportistas, modalidades, ainda temos as universidades formando muitos profissionais de educação física de qualidade na nossa cidade. Nossa cidade precisa pensar em esporte e educação física como fator importante na prevenção de doenças, pois hoje muitas mortes são em virtude da falta de atividade física. Nossa Câmara hoje, nessa legislatura, conta também com uma frente parlamentar em defesa da educação física, que a gente precisa avançar em prol das lutas relacionadas à educação física e ao esporte da nossa cidade. Vale ressaltar que no último mandato, o repasse para o Instituto, que era a Secretaria de Esporte e Lazer, era cerca de 200 mil, e o ano passado, com a ajuda dos vereadores, conseguimos dobrar esse valor. Então chega nessa casa uma nova proposta em que eu vi que diminuiu o repasse,
mais uma vez, do esporte, e essa é uma luta nossa dos vereadores, não deixar esse valor diminuir. Haja visto que 500 mil para tratar do esporte da nossa cidade já é muito pouco. Falando em prêmio Denone Pereira Alves, é com muita honra que agradeço os pares pela votação a favor desse prêmio criado por mim e pelo meu gabinete, para valorizar os esportistas e profissionais de educação física da nossa cidade, onde há tempo eu sentia falta nessa casa de um prêmio específico. Então, meu muito obrigado a essa honra. E para terminar o meu discurso, vou contar uma história de um professor de educação física que deve ser bem parecido com a luta de alguns professores aqui nesse momento. Sem pai, foi criado pela mãe e avó, depois abraçado com muito carinho por um padrasto. Conheceu e se apaixonou pelas lutas ainda aos 7 anos de idade, quando ingressou em um projeto de jiu-jitsu e judô, e onde aos 11 anos também conheceu um treino de futebol com um clube da cidade, e disputou o campeonato municipal, sagrando-se campeão da cidade e ainda sendo considerado o melhor atleta de campo neste ano. Seguindo com o judô futebol, conheceu várias cidades e estados do nosso Brasil, sendo um dos precursores em competições de kata no judô de nossa cidade. Trabalhando em obras, garçom, aos 18 anos se alistou no Exército Brasileiro e logo iniciou o seu serviço militar. Se destacou através do esporte, o que ajudou para a realização de cursos de cabo, sargento, prosseguindo por 7 anos na vida militar. Ainda durante a carreira militar, por ser faixa preta, ministrar aulas de judô, pôde fazer o curso de provisionado do CREF. Ele, além de não imaginar que poderia ter o desconto, obteve 50% por ser militar na universidade, onde prosseguiu e conseguiu concluir o curso por também ser provisionado naquele momento na área de judô. Após a sua saída do Exército e quase formado em Educação Física, seguiu ministrando aulas de judô e Educação Física em várias instituições, se destacando em todos os locais onde passou. E atuou como no Colégio Anglicano de Araras, SESI, Unopar e Prefeitura de Petrópolis. Seus esforços também garantiram uma grande vitória que venceu as eleições de 2016 e hoje está aqui como vereador. E digo para vocês, a educação física e o esporte salvaram minha vida. Uma boa noite a todos vocês e muito obrigado. Obrigado e parabéns, vereador professor Leandro. Uma personalidade forte e versátil, professor Denone Pereira Alves, nasceu em 1926 e faleceu aos 88 anos de idade. Graduado em farmácia, educação física e pedagogia, professor Denone soube unir seus vários conhecimentos para promover o bem físico, mental e emocional dos docentes, contribuindo ativamente na transformação de cada aluno. Consciente do benefício que o esporte promove na saúde física e emocional, o professor Denone tornou-se um grande incentivador da prática esportiva, principalmente nas modalidades de vôlei e futebol. Foi docente das redes estadual, municipal e particular, como o Instituto Carlos Werneck e a Faculdade de Medicina de Petrópolis. Inovador, sempre inspirava em seus alunos a vencer os obstáculos que enfrentavam. Tinha a consciência que seu trabalho poderia ir muito além do conhecimento. Assim, buscava prepará-los para a vida, levando-os a construir sonhos, trazendo-os à realidade. Como atleta,
foi jogador de futebol no Sport de Juiz de Fora e também do Atlético Mineiro, conquistando o título mineiro de 1953. Além do América do Rio, também foi técnico da Seleção Brasileira Sub-20, do Petropolitano Futebol Clube e diretor da Confederação Brasileira de Desporto Universitário. Diante de tão relevante trabalho, o prêmio de hoje leva o seu nome, como exemplo de grande influência na prática esportiva em nossa cidade. Assim, senhoras e senhores, hoje é um dia de festa. É uma ótima oportunidade de prestar esta justa e merecedora homenagem a tantas personalidades e agradecer àqueles que fazem parte de nossa vida e de nossa história, que notoriamente se destacam por sua força, capacidade de superação e persistência. Agradeço a presença de todos os presentes e passo agora a palavra ao mestre de cerimônias para que proceda na condução desta solenidade. Senhoras e senhores, chegamos enfim ao momento mais esperado dessa noite. Procederemos agora à chamada dos vereadores e seus respectivos homenageados, que receberão o prêmio Denone Pereira Alves 2018. Convido o primeiro vereador a prestar as suas homenagens, vereador professor Leandro Azevedo, e seu primeiro homenageado, doutor André Dias de Oliveira Fernandes. Uma salva de palmas. Graduado em Educação Física, doutor em Ciência do Desporto e mestre em Ciência da Motricidade Humana. Especializou-se em atividades de academia, traumatologia e grupos especiais. Profissional de extrema bagagem, é muito conceituado em nossa cidade, desempenhando um sério e respeitado trabalho que desenvolve. Podemos destacar a coordenação pedagógica do FIEP, a diretoria estratégica do ENAF e do EAFS, a docência na Universidade de Estácio de Sá, a coordenadoria de cursos de pós-graduação e a autoria de 2 livros e diversos artigos nacionais e internacionais em saúde. É por esse motivo que essa casa tem o prazer e a honra de saudar e homenageá-lo. Convido o próximo homenageado, professor Luiz Carlos Michelotti Pinheiro. Uma salva de palmas. Graduado em Educação Física e pós-graduado em Educação Esportiva, com mestrado em Ciências da Motricidade Humana, atualmente é professor na Universidade Estácio de Sá e atua também em escolas municipais e particulares. Tem experiência na área da educação física, com ênfase em educação física escolar, esportes e administração esportiva. Com vasta experiência e um histórico profissional considerável, o professor Michelotti, como é carinhosamente conhecido, é um ser humano admirável e querido por todos. Esta casa tem a honra de prestar esta justíssima homenagem. Uma salva de palmas. Convido o próximo vereador a prestar as suas homenagens, vereador Marcelo da Silveira, e o seu primeiro homenageado, senhor Marconi de Sena Altomar. Uma salva de palmas, por favor. Bacharel em Educação Física desde 2016, vem buscando o aperfeiçoamento em sua carreira, por meio de estágios, cursos complementares de treinamento de corrida, circuito de skipping,
tópicos avançados em musculação, treinamento para pessoas com doenças crônicas degenerativas e outros. Atua na Academia Biocenter com o projeto 60+. Esta casa tem a honra e o prazer de prestar esta justíssima homenagem. Uma salva de palmas, por favor. Convido o próximo homenageado, o senhor Luiz Felipe Costa Pereira. Uma salva de palmas. É pós-graduado em treinamento de força e musculação, tornou-se empresário em 2014, ao inaugurar a primeira unidade de academia K2 Fitness no Bingen. 2 anos depois, inaugurou a segunda unidade da academia e hoje gera mais de 50 empregos, construído eficazmente, colaborando eficazmente com a economia de nossa cidade e com a melhoria da qualidade de vida dos moradores do bairro. Esta Casa Legislativa se sente orgulhosa em prestar esta homenagem. Uma salva de palmas. Convido a próxima vereadora a entregar as suas homenagens, vereadora Júlia Beatriz, e a sua primeira homenageada, a senhora Naila Pinheiro Bastos, Jardim de Resende. Uma salva de palmas. É graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atua desde então na área de natação, principalmente com a primeira infância. Naila é atleta de natação e triatlon, coordena a Academia Nadar há 18 anos e ministra palestras sobre natação para bebês nas cidades de Juiz de Fora, Petrópolis e Guarapari. É com grande orgulho que o Poder Legislativo Municipal presta esta justíssima homenagem. Uma salva de palmas. Perdão, Naila. Convido a próxima homenageada, a senhora Enila Teles Santos. É graduada em Educação Física pela UFRJ, com especialização em psicomotricidade e ginástica artística, com grande experiência em estimulação psicomotora de crianças na fase da alfabetização. Atua como educadora física, professora de natação. É também coordenadora da Academia da Criança Olympei, onde desenvolve um contínuo trabalho de personal com as crianças especiais. É com grande alegria que o Poder Legislativo Municipal presta essa homenagem a essa tão augurante figura. Uma salva de palmas, por favor. Gostaria de agradecer a presença do historiador e professor José Augusto de Souza, diretor
diretor coordenador de expansão da Academia Brasileira Ambientalista de Letras. Passo ao próximo vereador a prestar as suas justas homenagens, o vereador Justino do Raio X, que fará a sua entrega ao primeiro homenageado, professor Cristiano Queiroz de Oliveira. Uma salva de palmas. Graduado em Educação Física pelo FRJ, é doutor em Ciência e mestre em Saúde da Criança. Atualmente desenvolve pesquisa em avaliação física de crianças e adolescentes, além de variáveis do treinamento físico. Criou um centro de exercícios para pacientes do Instituto Fiocruz, que são portadores de fibrose cística. Foi preparador físico no Serrano Futebol Clube e vice-campeão da Série C de futebol profissional. Desenvolve um importante trabalho na UCP, sendo idealizador do Laboratório de Ciências do Esporte e do Exercício, coordenador do curso de Educação Física e professor do curso de Biomedicina. A Câmara parabeniza o homenageado. Uma salva de palmas. Convido o próximo homenageado, o senhor Rodrigo de Brito Ferreira. Uma salva de palmas. É graduado em Educação Física pela UCP e pós-graduado em Futebol pela Universidade de Viçosa. Atuou como professor nas escolinhas de Fluminense, Flamengo de Petrópolis e treinador do Imperial Petrópolis, conquistando o título de campeão carioca. Hoje atua como professor de musculação e aulas coletivas na Academia Locatelli. É também treinador de futebol no Esporte Clube Correias e auxiliar técnico profissional no Serrano Futebol Clube. É com grande alegria que o Poder Legislativo Municipal presta esta justíssima homenagem. Uma salva de palmas. Próximo vereador a prestar as suas homenagens, vereador Luizinho Sorriso, que prestará a sua primeira homenagem ao professor Leandro Barros. Uma salva de palmas. É profissional da Educação Física e coordenador da Academia Fit Bogari, personal trainer e professor de Educação Física na comunidade da Estrada da Saudade, há mais de 5 anos, onde desenvolve um importante projeto social. Dedica-se em cuidar da saúde e do bem-estar da terceira idade e de todos que buscam na prática do esporte uma vida saudável, atuando com maestria na profissão. É com grande alegria que o Poder Legislativo Municipal presta esta justíssima homenagem. Uma salva de palmas. Convido o representante do próximo homenageado, que é o senhor André Luiz Simões Zaúza, representado pelo senhor Messias. Uma salva de palmas. É idealizador e coordenador do projeto Jiu-Jitsu, que atende aproximadamente 60 atletas e tem como objetivo levar a prática do esporte
com consciência e cidadania para as crianças, jovens e adultos, pois acredita que o esporte contribui para a construção de uma sociedade cidadã e desenvolvida. Esta Câmara se sente honrada em prestar esta justíssima homenagem. Uma salva de palmas. Convido o próximo vereador a prestar as suas homenagens, vereador Ronaldão, e o seu primeiro homenageado, o senhor Natan Weber Ribeiro. Uma salva de palmas, por favor. É formado em Educação Física e graduado em Fisioterapia pela Faculdade Estácio de Sá. Atleta, personal trainer, trabalha com pilates, natação infantil e adulto. Coordenador de grupos esportistas e projeto Alcançar, em escola de futebol. Receba, então, essa homenagem do vereador Ronaldão, representando toda a Câmara Municipal de Petrópolis. Uma salva de palmas. Convido o próximo homenageado, o senhor Luiz Fernando de Melo Luz. Uma salva de palmas. Preocupado com a qualidade de vida e a boa interação dos jovens na sociedade, busca favorecer, por meio de atividades físicas, interações sociais e esportivas, incentivando constantemente os jovens a praticarem atividades físicas. Participa e organiza os eventos esportivos do Liceu São José de Itaipava há 23 anos, além dos treinos nas modalidades de GEUPS, GENS e GEDS. Atuou também como treinador de futsal no Clube Boa Esperança por 3 anos. Seu excelente trabalho é reconhecido tanto pelas equipes quanto pelos alunos. Assim, esse poder sente-se honrado em prestar esta mais que justa homenagem. Uma salva de palmas, por favor. Encaminhando para o fim desta sessão solene, convido a todos que se coloquem novamente de pé para a execução do hino de Petrópolis. Petrópolis,
Enfim, passo a palavra para o presidente desta sessão solene, para que possa fazer as suas considerações finais, vereador Luizinho Sorriso. Quero, mais uma vez, parabenizar a todos os homenageados, familiares e amigos aqui presentes. E, em nome do Poder Legislativo Municipal, agradeço mais uma vez a presença de todos. A sessão está encerrada.